No capítulo 9 de Daniel encontramos a profecia das 70 semanas. O que representa esse período profético? Quando começou, quando terminou e o que acontece durante esse tempo? Ficou curioso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mito Profético. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo. Vou apresentar 7 dicas importantes para você interpretar de forma correta a profecia das 70 semanas. Mas se você tem uma interpretação diferente e quer contribuir, coloque aqui nos comentários. E agora, sem mais demora, vamos para 7 dicas de como interpretar de forma coerente a profecia das 70 semanas. A primeira dica importante que você precisa saber é que o capítulo 9, onde aparece a profecia das 70 semanas, está ligada ao capítulo 8. Só que Daniel, ele não compreende uma parte da visão. A visão como um todo, no capítulo 8, se chama Razon, esse é o nome dado pelo anjo. Mas Daniel não entende a parte final, a parte que fala das 2.300 tardes e manhãs. E o anjo chama essa parte de maré. Ambas recebem um nome de visão em português. E no capítulo 9, agora Daniel recebe a explicação desta maré, da pequena parte que Daniel não entendeu, de que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A segunda dica importante, ela é conectada com a primeira que eu já te dei. As 70 semanas, ela é cortada de um tempo maior, que é o tempo de 2.300 tardes e manhãs. Então, para facilitar a compreensão de Daniel, o anjo agora ele corta da profecia, subtrai das 2.300 tardes e manhãs 70 semanas. Na terceira dica importante para você compreender essa profecia, você precisa saber quando começa a contar as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. De acordo com a explicação de Gabriel, ele diz que o início destas profecias aconteceria da saída da ordem para reconstruir Jerusalém. O livro de Esdras registra 3 decretos referentes à repatriação dos judeus. O primeiro foi promulgado no primeiro ano do Ciro, ao redor do ano 537 a.C. Isso você vai encontrar em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 4. O segundo durante o reinado de Dário I, cerca do ano de 519 a.C. Isso está em Esdras, do capítulo 6, do 1 ao 12. O terceiro foi no 7º ano de Artaxerxes, isso no ano 457 a.C. Isso está em Esdras, capítulo 7, do 1 ao 26. Mas desses 3 decretos, o que mais cumpre os requisitos da profecia de Daniel 9:25 é o decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Então nós temos um ponto de partida. Tanto as 2.300 tardes e manhãs como as 70 semanas se iniciam no ano 457 a.C. Chegamos na quarta dica, e ela é muito importante. Gabriel, para poder explicar, para facilitar a compreensão de Daniel, ele divide as 70 semanas em 3 partes. A primeira é composta por 7 semanas, depois acrescenta mais 62 semanas e depois sobrando uma semana. Cada uma dessas partes das 70 semanas tem um objetivo, algo que acontece. Por exemplo, nas 7 primeiras semanas, que equivale a 49 dias, e usando o critério dia-ano, nós chegamos a 49 anos. E o que aconteceu nesses 49 anos inicialmente? Foi o tempo certinho da reconstrução dos muros e das ruas de Jerusalém, do ano 457 ao ano 408, 49 anos para a reconstrução dos muros e das ruas de Jerusalém. Agora nós acrescentamos 62 semanas. E isso nós chegamos agora no ano 27 da nossa era. E o que aconteceu de tão especial neste ano? O batismo de Jesus. A profecia diz que depois de 62 semanas chegaríamos ao ungido. E quem é o ungido? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Completamos então 69 semanas. Falta a última. E Gabriel diz que nessa última semana, no meio dessa semana, o Messias seria cortado, seria morto. E foi o que aconteceu. No ano 31, Jesus foi morto na cruz do Calvário. A quinta dica aqui é que você precisa compreender quais são os objetivos e os cumprimentos desta profecia. O primeiro objetivo desta profecia é para cessar a transição. De alguma maneira, Deus queria que o povo, ao olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, parasse com sua vida de pecado e reconciliasse a sua vida com Ele. O segundo objetivo, Deus queria cessar as ofertas de sacrifícios.
porque Jesus era o Cordeiro verdadeiro. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós não precisamos agora sacrificar bodes, ovelhas, porque o verdadeiro Cordeiro foi morto na cruz do Calvário. O terceiro objetivo desta profecia, Gabriel deixa claro para Daniel, que era para expiar o pecado. Jesus, além de morrer na cruz do Calvário, ele ressuscita e agora ele faz um trabalho de expiação do pecado. Eu agora posso ter perdão, não somente porque Cristo pagou o preço, mas porque Ele está agora intercedendo por mim e por você. Lembre-se, no Antigo Testamento, quando o cordeiro era morto no tabernáculo, o sacerdote não terminava a cerimônia ali. Além de ser morto o cordeiro, o sacerdote, que era o intercessor, ele ia no santuário e apresentava a oferta a Deus. E aí então acontecia o perdão. Então veja, a primeira parte do mistério de Jesus foi a morte. Agora está exercendo a segunda. Ele está intercedendo, mostrando os seus méritos a Deus por mim e por você. O quarto objetivo desta profecia é trazer justiça eterna. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus agora tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele poderá, e Ele trará justiça eterna para mim e para você. Todos aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. O quinto objetivo é para selar a visão dessa profecia. Lembra que nós falamos na primeira dica que a visão por um todo se chamava razão. E Daniel não entendeu a maré, a pequena parte das tardes e manhãs. Gabriel disse que esta profecia das 70 semanas validaria. Ou seja, se tudo cumprisse como Gabriel falou, como Deus predisse, então Daniel poderia ficar tranquilo que era uma visão verdadeira. E se cumpriu as 70 semanas como disse Gabriel, com certeza as 2.300 tardes e manhãs também aconteceria de forma precisa. E o sexto e último objetivo desta profecia é para ungir o Santo dos Santos. Essa expressão só é dada para um local. Lembra no antigo tabernáculo, no santuário, onde havia o lugar santo e o lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus? Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele ganha autoridade sobre o céu e a terra. E ele agora sobe ao céu, como diz o livro de Hebreus, para inaugurar o santuário celestial. Assim como no passado Moisés fez isso para iniciar as atividades de intercessão pelo povo no santuário terrestre, Jesus, após morrer, ressuscitar, ele agora subiu ao céu para iniciar a sua segunda fase do ministério de intercessão. Após a sua morte e ressurreição, agora ele inaugura, ele unge o Santo dos Santos com os seus méritos. Bonito isso, né? A sexta dica que eu deixo para você é o final das 70 semanas, que aconteceu por volta do ano 34. A profecia não diz especificamente o que aconteceria, mas nós temos uma imagem, nós temos uma ideia do que aconteceu por volta do ano 34. Estevão pregando aos líderes religiosos, falando sobre o Messias, que o Messias veio, e os líderes judeus daquela época não aceitaram a mensagem de Estevão e até o mataram. Isso está no capítulo 7 de Atos. Então nós percebemos ali o fim das 70 semanas, o período determinado para o povo judeu. Antes existia um povo étnico que Deus escolheu, uma nação chamada Israel. Hoje Deus não tem mais um povo étnico, uma nação. Então eu e você, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós agora fazemos parte do povo de Deus, né? O Israel espiritual. A sétima dica que deixo para você, ela é simples. Você precisa acreditar que as 70 semanas já se cumpriram e que começaram no ano 457 a.C., junto com a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. As 70 semanas terminaram no ano 34, mas o período de 2.300 anos ele terminou um pouquinho mais à frente. E quando terminou o período de 2.300 anos, o que aconteceu? Segundo a profecia, Gabriel disse que o santuário seria purificado. Mas que santuário é esse? Se não existe nenhum santuário aqui na Terra? Então, não perca os próximos vídeos. Vamos falar sobre essa purificação desse santuário. Então, juntando tudo isso, eu tenho certeza que você vai ter uma compreensão melhor para interpretar esta profecia tão importante. Eu dei aqui 7 dicas para você. Outras pessoas interpretam de uma forma diferente, colocam uma data inicial, um outro período e fazem algumas coisas diferentes. Por exemplo, algo que é muito diferente mesmo do que eu falei para vocês é que eles acreditam que essa última semana ela não aconteceu. Isso é para os últimos dias. É porque Israel, essa profecia é para os judeus e o povo judeu, como não aceitou o Messias, eles
pararam no tempo, né? E agora tem um hiato. Nós estamos no período da igreja. Essa última semana voltará lá na frente para que o povo judeu possa aceitar o Messias. Mas, gente, sinceramente, isso não é bíblico. Não tem nada na profecia que diz que essa última semana é lá para frente nos últimos dias. De maneira alguma. Essa profecia, ela começa no ano 457 e termina ali por volta do ano 34, com a rejeição dos judeus com o Messias. Não tem um período lá na frente. A única coisa interessante que existe nos últimos dias é o que o anjo falou, que as 2.300 tardes e manhãs era para os últimos dias e não a última semana. Ok? Espero que você tenha gostado da explicação, tenha compreendido. Como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas estou aqui para poder conversar com vocês, falar daquilo que eu gosto, que é profecias bíblicas. E se você tem alguma sugestão para os nossos próximos vídeos, coloque aí nos comentários. Compartilhe para os seus amigos e vamos cada dia mais juntos estudar a palavra de Deus. Deus com certeza vai nos guiar a toda a verdade. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e lembre-se, Minuto Profético nunca foi tão fácil estudar profecias.